Fala aí, retrocineiros e retrocineiras, beleza? Vocês estão tranquilos? Mano, um canal nostálgico de terror, nunca falar pra vocês o que é filmes body horror. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre os filmes body horror. Com certeza vocês vão gostar desse vídeo, quem é fã de filme de terror. E o que é body horror, né? Vou te dar uma explicação assim, bem ali, tipo professor que eu não sou, mas vocês vão entender o que é body horror. E vai! Live or die. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Retrocine. Eu sou o Will, eu sou apaixonado por filmes de terror, sou tão apaixonado que eu e o Olheira Cine estamos produzindo um curta de terror. Se você não quer perder nada desse canal, que tem muito sobre falar sobre os subgêneros do terror, se inscreve agora aqui no canal, ativa as notificações. Se você gostar desse apresentador simpático desse dia aqui, você deixa um like. Se você também gostar dos filmes, você deixa um like. E agora vamos falar o que é body horror. Camisetas de filmes. Camisetas de filmes clássicos. Pôsteres de filmes. Posters pegando fogo. Desenhos feitos à mão. Pessoas estranhas. Tudo isso e muito mais para você que ama cinema aqui na lojaestria.com.br. Use o cupom RETROCINE e ganhe 10% de desconto em sua compra. Body horror ou horror corporal é um subgênero dos filmes de terror que apresenta de forma intencional violações do corpo humano, que a gente vai chegar nessa parte que é bem legal. Um exemplo disso é criaturas apavorantes que vêm do pior, mais profundo lugar da mente. Só que essas criaturas não perdem a característica de humano. Você olha essas criaturas, esses monstros que podem ser de outras dimensões, eles ainda têm algumas características de humano. Então você fica meio ali pensando, será que aquilo foi humano? Será que não foi humano? E algumas perturbações que são muito presentes nos filmes body horror, acho que é o subgênero terror que a galera mais gosta, são essas. Mutações, mutilações, movimentos estranhos que não são comuns numa pessoa, e também o que eu mais gosto são as doenças que fazem o body horror ser tão gostoso de assistir, como diz Marcelo Carrara. E nesse vídeo aqui, para falar sobre body horror, eu fiz uma lista dos filmes body horror que são mais famosos e que eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, conheceram esse subgênero do terror através dessa lista de filmes que eu vou falar para vocês. E vou falar, o primeiro filme que eu curto muito, que tem muitas coisas, muitos elementos de body horror, é O Incrível Homem que Derreteu. Já falei algumas vezes desse filme aqui no canal. O Incrível Homem que Derreteu é um filme de 1977. Até hoje não consigo entender porque não lançaram esse filme ainda pra gente, colecionador de filmes de terror. Esse filme consegue reunir todos os elementos que eu falei pra vocês. Zombificação, mutilação, mutação, tudo engloba esses elementos nesse filme, O Incrível Homem que Derreteu. A história de um astronauta que ele vai até Saturno para fazer uma expedição junto com um outro rapaz. Quando ele retorna para a Terra, ele percebeu que ele tá doente, ele não tá legal. E aí, conforme vai passando as coisas, os dias, ele vai para um hospital e nesse hospital ele percebe que o rosto dele tá começando a ficar desfigurado. E ele provavelmente está com uma doença que ainda não se sabe como, não tem nome para essa doença, e a única forma que ele encontra para tentar reverter que seu corpo vá derretendo conforme o tempo vai passando é comendo carne humana. E assim que ele foge do hospital, você vai percebendo vários elementos body horror que são fundamentais para o filme ser bom. Embora o filme seja de 1977, a maquiagem desse filme é incrível. Tem uma cena que eu vou deixar para vocês aí, que é da parte em que ele vai num bosque se alimentar das pessoas para tentar reverter esse processo, e a orelha dele, mano, cai, velho. Já entra aí alguns elementos de body horror, né? Como você tem a mutação, o rosto, o corpo dele aos poucos derretendo, isso vai dando uma agonia pra gente que tá assistindo. A mutilação, que também é um elemento body horror, não que seja um dos mais importantes, mas o que conta é a criatividade, numa cena em que ele tenta atacar uma das moradoras ali do vilarejo onde ele tá escondido,
tem essa cena de mutilação, da qual eu acho sensacional para 1977, e ainda insisto em dizer, esse filme deveria ser lançado pra gente que é fã de filmes de terror e horror dos anos 80, um nostálgico do terror. Esse filme reúne bastante exemplos de um bom filme body horror. Esse filme eu acredito que seja o filme mais gostoso, como diz o Marcelo Carrár, para fãs do gênero. E agora um filme Lovecraftiano de 1986, filme que eu gosto muito, que é o filme do Além. É a história sobre dois cientistas. Eles constroem uma máquina que consegue revelar coisas ocultas da nossa realidade. Mas essa máquina também estimula a glândula pineal no cérebro, que abre dimensões das quais eles dois não conhecem. Cara, pensa num filme que eu acho lindo. Tetsuo, o Homem de Ferro. E a história de Tetsuo é sobre um jovem que é atropelado. Nisso, ele tenta se refugiar dentro de um lugar e, mano, o que é mais da hora desse filme é essa cena em que ele tenta remontar o corpo dele com pedaços de metal. Pra quem curte uma pegada cyberpunk, vai adorar Tetsuo Homem de Ferro. Até porque esse filme não mudaria nada do jeito que ele foi feito lá na década de 80, por ser preto e branco, ter aquele cinza metálico que eu acho que dá toda a atmosfera para esse filme, extremamente criativo, e tem várias cenas que eu não posso colocar para vocês, mas tem uma cena bizarra desse filme, Tetsuo Homem de Ferro. Eu acredito que o primeiro filme body horror de muita gente deve ter sido alguma criação de David Cronenberg. E eu não deixaria de fora, né, porque foi o primeiro filme body horror que eu iniciei nos filmes de terror aí, body horror desse subgênero do terror maravilhoso, que é o filme A Mosca. A história é sobre um cientista que constrói uma máquina de teletransporte. Ele faz alguns testes, alguns experimentos que dão super certo. Porém, como ele não tem ninguém ali para ser uma cobaia para ele ir mais além nesse projeto, nesse experimento, ele mesmo vai e tenta fazer esse teletransporte. Só que ele não percebeu que dentro da máquina de teletransporte, em uma dessas máquinas, tinha o que? Uma mosca. Esse filme pra mim é icônico, é um body horror daqueles raiz mesmo, e tem cenas, velho, que eu não indico vocês assistirem esse filme comendo. Existe uma cena em que o cientista já tá ali quase virando uma mosca, né? E como não sei se vocês sabem, mas algumas moscas pegam os seus alimentos e... Ai, mano... Algumas moscas, para facilitar a ingestão de alimentos sólidos, ela vomita uma espécie de ácido, e não é diferente com um cientista que está ali aos poucos se transformando na mosca. Tem que ir embora agora. E não voltar nunca mais aqui. Já ouviu falar de política de insetos?
Nem eu. Insetos não tem política. Outro clássico absoluto da TV aberta e também de David Cronenberg é o filme Videodrome, a síndrome do vídeo. A história de um homem que tem ali uma pequena emissora pirata de TV que ele capta imagens de tortura e entre outras coisas que eu não posso falar aqui no vídeo. Ele acaba ficando tão obcecado por esse tipo de conteúdo e por essa transmissão que ele acaba vendo uma transmissão chamada Videodrome, que consiste em algumas perturbações. Lembra que eu falei para você lá no começo do vídeo? E essas transmissões são extremamente grotescas. E o que acontece? De tanto ele assistir a essas transmissões, acontecem algumas coisas com ele em relação a esse tipo de conteúdo, esse tipo de filme. E, velho, os efeitos especiais desse filme, pra época, pra mim são sensacionais. A cena em que ele chama o assistente dele pra enfiar a mão numa cicatriz que ele tem no meio da barriga e retirar um revólver, pra mim é sensacional e extremamente criativo. Um dos filmes também que eu acho que é um querido para muitos fãs do subgênero do terror, do body horror, é Hellraiser Renascido do Inferno. A história é sobre Frank, um pervertido que compra um cubo, só que ele não sabe que esse cubo aí não é um cubo mágico, não é um cubo comum. Esse cubo, de forma aberta corretamente, leva para uma dimensão cheia de tortura, entre outras coisas. Só que Frank acaba indo longe demais, mexendo com o cubo que leva para outra dimensão, ele acaba morrendo. Porém, a sua amante vai morar lá na sua casa e descobre que tem alguma maneira ali de trazer o Frank de volta. As cenas de transformações desse filme é sensacional. Sem contar do body horror puro que eu acho que esse filme é, os personagens extremamente criativos. A gente estava acostumado ali na década de 80 a ver Michael Myers e Jason, e Hellraiser veio assim totalmente inovador, isso na minha opinião. Olhe, estou me tornando inteiro novamente. Todos esses filmes que eu falei pra você têm cenas icônicas. Depois vocês comentem aí qual a cena mais icônica desses filmes que fazem parte dessa lista. Eu deixei por último um filme que tem uma cena icônica que eu vou comentar com vocês, mas quero falar sobre Scanners, Sua Mente Pode Te Destruir. A história é entre dois irmãos que eles são experimentos de laboratório, eles são scanners. E os scanners têm a habilidade de poder ler a mente das pessoas e explodir. Porém, esses irmãos, um deles tem um plano que é criar um exército de scanners. E como são apenas os dois experimentos de laboratório, só um pode deter o plano cruel do outro. Cara, as cenas que eu separei pra vocês aqui são as mais icônicas do filme Scanners. A cena em que os dois estão na disputa, ali na disputa mental, um tentando explodir a mente do outro, é fantástica pro tempo que foi produzido e é marcante no filme Scanners e também no subgênero do body horror. Mais uma cena assim que é muito icônica é a cena em que um dos scanners, o que quer dominar o mundo, que quer criar um exército de scanners, eles estão ali numa reunião e começa uma batalha de mente. É fantástico.
Essa lista de filmes body horror, subgênero do terror, ela podia ser muito maior, mas ela pode com a sua participação. Comenta aí embaixo que filme que faltou aí pra citar, pra gente fazer uma segunda parte de vídeo sobre filmes body horror. E qual é o seu filme favorito desse subgênero do terror? De todos que eu falei dessa lista aqui pra vocês, um filme que eu gosto muito, que eu sou literalmente apaixonado e rogo para que seja lançado em mídia física, é O Incrível Homem que Derreteu. Para mim, esse filme consegue reunir todos os elementos body horrors principais para o filme ficar muito bom. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês num próximo vídeo e tchau! Live or die.